Mais uma vez voltando aqui em 2 vídeos, você vê como é luta, é benção, né? E você vê, ainda vê uma estratégia aqui no melhor lugar de internet. E aí vem, mas tá tudo funcionando. Nós vamos que vamos, não vamos parar não. Vou retomar aqui, ó. Vamos em 2 vídeos novamente hoje, tá? Por conta dessa situação. Então, o texto vai dizer que não vai vir sobre mim, sobre você, uma luta, uma adversidade, uma prova, além do que nós possamos suportar. Deus é fiel e nunca vai permitir uma luta, nunca vai permitir uma prova, nunca vai permitir uma dificuldade além do que nós possamos suportar. Então, às vezes, nós temos pessoas brincando com Deus, como eu estava falando aí no outro vídeo anterior, antes de cortar na internet aí, ó, que as pessoas brincam com as coisas de Deus, mas aqui no livro de Hebreus, eu vou fazer essa ponte aqui, porque é muito importante isso, que a gente precisa entender. Ó, no capítulo 12, aos escritores Hebreus, no versículo 29, diz assim, ó, Novo Testamento, tá bom? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Nós temos em Atos 5, que foi no Novo Testamento que Deus matou Ananias e Safiras. Nós temos no Novo Testamento que o Deus não mudou. Então, tudo isso aqui que ele acabou de citar, no capítulo de número 10 até o versículo 13, é o que? Nos alertando, nos advertindo. Nós vemos a partir do versículo, no capítulo 10, do 1 ao 13, mostrando como exemplo para aviso nosso. Eu ainda repeti o versículo, para aviso nosso. Ou seja, medita, olha, Deus não faz exceção de pessoas, Deus não quebra princípio. Ou você acha que ele foi um com o povo de Israel e conosco ele vai ser outro? Ele não muda. Malaquias 3,6 e Hebreus 13,8. Malaquias 3,6, eu sou o Senhor e não mudo. Hebreus 13,8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, nós temos o quê? Que procurar andar em obediência, em reverência, em temor, em tremor, em santidade, em santificação aos preceitos, aos escritos do Senhor. Por isso que Jesus fala, vocês erram porque vocês não examinam a Escritura. Vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras escritas nessa profecia, porque o tempo está próximo e Jesus está voltando. Então, meu irmão, tudo que ele está dizendo aqui, ó, às vezes a pessoa está, ai, eu não vou conseguir, ai, está muito difícil. Ó, esse versículo 13 anula isso. Não veio sobre vós tentação. No lugar da tentação, sem nenhum prejuízo exegético, hermenêutico, interpretativo, você pode trocar a palavra tentação por luta, prova, problema, adversidade, enfermidade, qualquer coisa negativa não vai ter problema. Aí ele diz assim, ó, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação, antes com a prova, antes com a dor, com o luto, com a enfermidade, dará também escape para que o possais suportar. Eu vou usar 2 ditos populares aqui, ó, que encaixa perfeitamente aqui. Deus dá o frio, conforme o cobertor, e Deus dá a cruz que cada um pode suportar. Amém? Vamos seguir. A idolatria e o culto a demônios. Capítulo 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel. Segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas o que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com eles, com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É o que nós chamamos aí no dito popular, né? O crente ou cristão Raimundo. Um pé na igreja e o outro no mundo. Um pé no mundo e o outro na igreja não. Ou você é na igreja do Senhor, ou você não é. Não tem como servir a 2 senhores. Ou você aborrece um e serve ao outro, ou você aborrece o outro e serve ao outro. É isso que ele está dizendo aqui claramente. Luz e trevas não tem comunhão. Amém? Liberdade e caridade e amor cristão. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Vou usar um exemplo bem claro aqui. Por exemplo, vamos chegar assim, você vai numa dessas padarias e aí você chega na hora do caixa, aí tem aquela plataforma de vidro, ou em cima ou embaixo, e ali tem diversos cigarros e ali tem diversas bebidas alcoólicas, uísque, vinho, conhaque, cachaça, licor, várias bebidas alcoólicas. Eu não sei se você é do hábito de beber, mas eu não. Eu não sei se você fuma, mas eu não. Então, olha o que está dizendo. Ó, a bebida é lícita, seja o uísque, o licor, a cachaça, o conhaque, é lícito. O cigarro é lícito, são drogas devidamente legalizadas e comercializadas. Aí eu chego lá, o que eu comprei? Eu comprei pão, comprei leite, comprei frios, comprei qualquer coisa na padaria para me alimentar, ou os meus. E aí eu vou efetuar o pagamento no caixa e vou me deparar com essa situação que eu acabei de dizer. Eu posso, é lícito, preste atenção, é lícito eu pedir uma bebida? Sim. É lícito eu pedir uma carteira de cigarro? Sim. Mas me convém? Não. Me edifica? Não. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. É isso que ele está explicando aqui sobre esse contexto das coisas sacrificadas aos ídolos e as coisas sacrificadas ao Senhor. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é o do outrem. Comei tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiseres ir comer, tudo o que puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas, se alguém vos disser, isto foi sacrificado a ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a dos outros, pois que há que de minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? Se eu dou graças, participo porque sou blasfemado naquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possa salvar. Então perceba que Paulo está advertindo severamente. Então, qual que é o nosso hábito? Como nós já lemos anteriormente, pela oração é santificado. Você vê um hábito que muitos de nós já perdemos há muito tempo. O que? Quando a alimentação chega na nossa casa, nós vamos e oramos por ela. Na hora de nos alimentar, Senhor, muito obrigado por esse alimento, multiplica, santifica, abençoa, que nunca vai faltar. Esquecemos de orar. Porque pela oração, você não sabe aquilo quando ele fala do açougue aqui. Você não sabe se aquele açougue, de repente, os donos, os proprietários consagraram ali a deuses estranhos, se tudo aquilo é consagrado e ofertado a deuses estranhos. Tem muita coisa que você nem imagina. E você está aí preocupado com coisas banais e o mundo espiritual, eles estão aí atuando firmemente, como mensagens subliminares, como coisas consagradas, marcas aí que você usa de roupa, de desodorante, de perfume, que são consagradas a Deus, e você está aí, porque você não procura saber. Vai lá meditar, vai dar um Sr. Google aí, usa a tecnologia para você despertar aí, marcas consagradas a Deus estranhos, marcas satanistas, marcas de alimento, e você vai se surpreender. Eu não sabia, mas você não procurou saber. É isso que ele está dizendo, e agora eu estou te advertindo. Procura ver. E o que eu vou parar de usar? Não, você vai orar, você vai abençoar, porque você vê que, como Deus fala para Lucas, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, fazem com excelência. E aí galgaram e alcançaram a posição no mercado aí, de grande destaque. Vou dar só um exemplo, depois você pesquisa aí sobre a marca Dolce & Gabbana. Depois você pesquisa sobre essa marca aí. E aí você vai ver o que está por trás dessa marca. Entende isso? São coisas assim que Paulo... Isso aqui era naquela época. E na nossa época é diferente, mas não mudou. Entende? Então nós temos que estar atentos, sensíveis e apercebidos. E para a gente concluir a nossa leitura, capítulo 11. E aí ele vai dar o exemplo. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Como as mulheres devem se apresentar na igreja. Eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. E todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça.
Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse com a cabeça rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher, a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher é sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos se é decente que a mulher ore a Deus descoberta. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter o cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido é honroso, porque os cabelos que lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos o tal costume e nem as igrejas de Deus. Deixa eu pontuar algo bastante importante. Vou usar um exemplo aqui, vou citar a igreja. CCB, Congregação Cristã do Brasil. O que acontece? As irmãs, homem do lado direito, mulher do lado esquerdo. Um exemplo, um do lado do outro, independente se é esquerda e direita. Mulheres com véu na cabeça. Homens não. Eles se apegam nesse texto e alguma coisa errada? Não, tudo bem, eu não estou falando mal. Eu quero ensinar para você. Na igreja de Corinto, nessa igreja aqui, por exemplo, existiam templos a deuses estranhos. Como, por exemplo, nós vemos lá em Éfeso, que nós vamos ver a deusa Diana. E aí tem o que? Os prostitutos e as prostitutas cultuais. Nessa cidade de Corinto, a cidade de Corinto era uma cidade portuária. Portanto, era uma cidade com muitos deuses, muito fluxo de marinheiros, de viajantes, de mercadores, negociantes que iam, que vinham. Portanto, também uma zona forte de prostituição, inclusive dos prostitutos e das prostitutas cultuais. Para elas não ser abordada, lembra que embora fosse uma cidade portuária, não era tão grande assim. Estamos falando há mais de 2000 anos atrás. Então, para elas não serem abordadas por esses viajantes, por esses comerciantes, por esses homens que quisessem abordá-las para terem relações sexuais, Paulo fala, usa o véu. Ou as prostitutas que se convertiam, qual era o ato que elas faziam? Que nem eu estou aqui, ó, rapavam a cabeça. E aí as pessoas, mesmo os de fora, já sabiam, ó, as que estão com véu não abordem. E as que estão com a cabeça raspada não são mais prostitutas cultuais. Agora eles se converteram. Entende? E é por isso que Paulo dá essa instrução. Então perceba que de todas as 3 epístolas que Paulo fala, só a igreja de Corinto que Paulo toca nesse assunto. Tá bom? Vamos seguir. Dissensão nas ceias de irmãos e o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Preste atenção agora aqui, ó. Nisto, porém, que vou vos dizer, não louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, mas para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque o que eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que pelo Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo, esse é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes e beberdes o pão, a esse cálice anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão, ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos,
não seremos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajuntei para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Essa foi a leitura de hoje. Nós vemos o capítulo de número, voltando aqui, lemos o capítulo de número 9, o capítulo de número 10 e o capítulo de número 11. Que Deus te abençoe, lembrando mais uma vez, a gente não vai desistir, às vezes acontece isso, mas a gente vai parar. Hoje vai ser em 2 vídeos, por conta de um probleminha técnico aqui que aconteceu, mas nós vamos firmes e fortes, disciplinados como um atleta, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, eu sou o pastor Rômulo, até amanhã, querendo Deus.